Olá, pessoal! Eu sou a professora Bianca. Sejam bem-vindos à aula de ciências. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os tipos de mistura e também sobre os tipos de água presentes no nosso planeta. Então, o que são misturas? Misturas são materiais cujas propriedades físicas não são constantes, porém variam em uma determinada temperatura e pressão. Mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes. As misturas fazem parte do nosso cotidiano a todo instante, desde o ar que respiramos até os objetos que utilizamos nas tarefas diárias, nos alimentos, nos líquidos que ingerimos, inclusive na água, em que estão misturados diversos sais minerais e gases. A grande maioria dos materiais encontrados na natureza são misturas. Outro exemplo de mistura são os sucos que nós tomamos, que são constituídos de, no mínimo, fruta e água. As fases são os aspectos visuais de uma mistura, ou seja, é a forma como a substância está apresentada na mistura. Existem tipos diferentes de misturas que podem ser classificadas em homogênea ou heterogênea. O que são misturas homogêneas? As misturas homogêneas são aquelas misturas formadas pela dissolução de um material, no caso o soluto, em outro, que é o solvente. E isso irá resultar em um sistema formado por uma única fase. Assim sendo, não será possível distinguir os componentes que as constituem. Um bom exemplo desse tipo de mistura é quando adicionamos uma certa quantidade de sal em um copo com água e agitamos. Assim irá acontecer uma dissolução do sal, tornando-se apenas uma fase. Observe então aqui um exemplo de uma mistura homogênea. No caso, a água como solvente e o sal como soluto. Após a mistura dessas substâncias, não será mais possível saber se o sal está presente ou não dentro desse copo. Eu vou misturar aqui as duas. Vejam só então a mistura homogênea, que você não consegue mais ver o sal ali dentro daquele copo, resultando então em uma única fase só. Como outros exemplos de mistura homogêneas, podemos citar o álcool hidratado, que é uma mistura de etanol e água, o aço, que é uma liga metálica formada por 98,5% de ferro e 1,5% de carbono, e o ar atmosférico, que apresenta gases como nitrogênio, gás oxigênio, além de outros gases, e também o vapor de água. Já as misturas heterogêneas são misturas formadas por materiais que não se dissolvem um no outro. Ou seja, quando nós olhamos para o recipiente onde eles estão, nós podemos visualizá-los facilmente. Esse tipo de mistura apresenta duas ou mais fases. Um exemplo muito comum de mistura heterogênea é quando se mistura a água no óleo. A água e o óleo são substâncias que não se misturam. Observe então aqui que quando se mistura o óleo na água, é possível distinguir as substâncias presentes dentro desse copo de água. Então vejam só, aqui é a fase do óleo e a fase da água. Então nós temos aí duas fases.
Outros exemplos de misturas heterogêneas podemos citar gelo e água, o sal quando não dissolvido na água e o granito. Porém, é importante ressaltar o seguinte: nem sempre é possível visualizar a olho nu as fases da mistura heterogênea. Em alguns casos, apenas a visualização com o microscópio permite a identificação das fases da mistura. Vamos falar agora sobre os tipos de água. Quando falamos sobre água, muitas vezes nos referimos apenas àquela que sai da torneira das nossas casas ou à que bebemos. Porém, de acordo com suas características, a água pode se dividir em diferentes classificações. A água, além de ser composta por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, é composta também por sais dissolvidos. Então, a classificação da água se dá através das características destes sais dissolvidos, além do que alguns tipos de água são próprias para consumo e outras são prejudiciais para a saúde humana. Confira a seguir os principais tipos de água. Água mineral. Esse tipo de água é oriunda de fontes naturais ou artificiais. A água mineral é considerada própria para consumo porque apresenta grande quantidade de minerais originados da natureza. As águas minerais estão presentes no subsolo a grandes profundidades e sem a presença de poluição, sendo totalmente naturais e benéficas para o homem. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, denomina a água mineral como água mineral natural. Essa água obrigatoriamente deve conter sais minerais em níveis mínimos estabelecidos por lei. E também essa água não pode sofrer nenhum processo de filtragem ou qualquer outro processo que altere a sua formação original. O estado de São Paulo possui uma região específica, bastante conhecida, chamada de Circuito das Águas. Essa região apresenta várias cidades que são reconhecidas como as mais importantes na produção de água mineral no país. Então, algumas empresas envasam água mineral e elas podem ser vendidas. E quais são os tipos de minerais presentes na água mineral? Bom, a água mineral possui em sua composição química o cálcio, sódio, potássio, bicarbonato de sódio, fluoreto de sódio, entre outros. E para fins de curiosidades, se você pegar o rótulo de uma água mineral, você poderá ver quais são os minerais presentes dentro da garrafinha de água. Então, novamente, a água mineral, ela é composta pela substância H2O e por sais minerais. Por quê? Porque ela é o resultado de um processo no qual a água da chuva penetra no solo e passa por várias rochas. Água potável. O termo potável diz a respeito de água tratada, ou ela é retirada de fontes naturais. A água potável é uma água pura e pode ser destinada ao consumo humano. Para se encaixar nessa classificação, a água ela deve ser incolor
ou seja, completamente transparente, deve ser inodora, sem cheiro, e tem que ser estéril, ou seja, não pode apresentar micróbios causadores de doenças. A água potável também deve conter alguns determinados tipos de sais minerais naturais, como por exemplo, sais de flúor. Esses sais de flúor são utilizados para impedir a cárie dentária. A maior parte da água potável que encontramos é uma água doce, que já foi tratada e filtrada para ser destinada ao consumo humano. Como já foi dito, a água potável não pode apresentar bactérias, substâncias tóxicas ou quaisquer substâncias nocivas para o ser humano. Então, em muitos locais, a água captada ela é muito suja e poluída. Então, é através do tratamento dessa água que são removidas as impurezas para torná-la disponível à população. Água de fonte. O que são fontes naturais? A fonte é o local onde a água emerge do subsolo. As fontes naturais existem onde o lençol freático corta a superfície, assim como onde rios subterrâneos surgem de cavernas e passagens no calcário. Essa água da fonte, então, é a água subterrânea que aflora na superfície e contém substâncias minerais e gasosas dissolvidas. A depender do principal mineral dissolvido no recurso, ela pode ser sulfurosa, acídula, alcalina, magnesiana ou termal, dentre outros tipos. Outro tipo de água que existe é a água salobra. Essa água apresenta aparência turva, é levemente salgada e é considerada imprópria para o consumo humano. Esse tipo de água é facilmente encontrada em regiões de mangues. A água salobra está entre a água doce e a água salgada em termos de quantidade de sais. Por isso, é geralmente encontrada próxima de áreas onde rios encontram o oceano, né? Como por exemplo aí nessas regiões de mangue. E não pode ser consumida justamente porque apresenta quantidades demasiadas de sal. Água salgada são as águas dos oceanos e mares. A água salgada representa uma fonte importante de energia e alimento no Brasil, que possui uma extensa área costeira. Esse tipo de recurso contém uma grande proporção de sais, sendo o principal deles o cloreto de sódio, que nós conhecemos aí como sal de cozinha. Nessas condições, a água não pode ser consumida pelas pessoas, né, devido aí à grande quantidade de sais presentes. Em alguns países ocorre um processo chamado de dessalinização. O que é isso? A dessalinização da água do mar é o processo no qual o sal é retirado da água e faz com que essa água, então, seja apta para o consumo humano. Esse processo de dessalinização ocorre especialmente em países onde a água doce é muito escassa. No Brasil, há casos isolados deste processo de dessalinização na região do Nordeste,
mas em pequena escala e para atender uma demanda pequena. Outro tipo de água que existe é a água doce. Não, ela não tem açúcar, tá, pessoal? Ela é definida assim porque tem pouca quantidade de cloreto de sódio. A água doce pode ser encontrada nos riachos, lagos e rios e possui baixa quantidade de minerais e algumas impurezas, caso esteja contaminada. A coloração da água doce pode variar de acordo com a região. Ela pode ser mais marrom, se tiver terra misturada, ou mais límpida, se tiver menos partículas suspensas. E esse tipo de água, para ser consumida, precisa passar por processo de tratamento específico. Nos locais conhecidos como estação de tratamento de água, a água é tratada, separada das impurezas e adicionados produtos químicos, como cloro, para eliminar os micro-organismos que provocam doenças. E somente depois desse processo é que a água pode então ser consumida. O Brasil é considerado um país rico em água doce por conter grandes quantidades de rios, como, por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Grande, a bacia do Rio Amazonas, entre outros. Água destilada. Esse tipo de água é produzida de forma artificial em laboratórios ou indústrias pelo processo de destilação. Qual é o objetivo disso? É se ter uma água em sua fórmula, com altas concentrações de hidrogênio e oxigênio, e excluindo-se os sais e demais substâncias. Na natureza, ela se forma durante o processo de evaporação e é bastante usada como reagente industrial e também em baterias de automóveis. Esse tipo de água não pode ser consumida porque não apresenta os sais necessários para o nosso organismo. E agora nós temos aqui dois tipos de água: a água poluída e a água contaminada. Mas qual que é a diferença entre esses dois tipos de água? A água contaminada é aquela água que contém substâncias e organismos que podem causar doenças para o ser humano. Esse tipo de água recebe esgotos ou dejetos químicos. Ela também é altamente nociva para outras formas de vida animal e não se é encontrada existência de vida animal elevada nessas áreas, onde possui a água contaminada. A água poluída é aquela água que está misturada a algum poluente e apresenta sua composição físico-química alterada, ou seja, a sua cor, odor e sabor são alterados. Então vamos lá. A água poluída, então, é aquela que tem a composição físico-química alterada. E se além das alterações físico-químicas ela apresentar organismos patogênicos ou substâncias tóxicas, dizemos que a água está contaminada. Então essa é a diferença entre a água contaminada e a água poluída. Tem também outro tipo de água que é conhecida como águas residuais domésticas, que são as águas provenientes de banhos, de lavagem de pavimentos domésticos e cozinhas, ou seja, os resíduos da água utilizada em domicílios. Lembrando que esse tipo de água pode conter materiais poluentes e, por isso, ela deve ser encaminhada para estações de tratamento. Bem, na aula de hoje, então, nós vimos
que existem dois tipos de misturas, né? A mistura homogênea e a mistura heterogênea. E também nós vimos os principais tipos de água que existem no planeta Terra. Vimos também que esses tipos de água são classificados de acordo com a presença dos sais minerais, se essa água é imprópria ou não para o consumo humano, e também que essas águas podem apresentar cor diferente dependendo da região onde se encontra. Além disso, nós percebemos que alguns tipos de água só podem ser consumidas depois do tratamento adequado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenha ajudado vocês de alguma forma.